Olá a todos, bem-vindos à nossa última aula do curso de Figma. Hoje nós vamos estar falando sobre recursos adicionais que vocês podem estar utilizando tanto em auxílio com o Figma quanto fora dele. Então, os recursos que vocês podem estar utilizando para aprender a parte do UI no Figma ou a parte do UX, que se trata da experiência do usuário. Então, plugins do Figma. Primeiramente, nós temos alguns que eu já mostrei para vocês anteriormente, como o Iconify e o Unsplash. Esses dois aqui se tratam primeiro de ícones e o segundo de fotos, né, que são disponibilizados por fotógrafos para vocês utilizarem nos designs de vocês. Esse terceiro aqui é o Get Waves, então ele basicamente disponibiliza ondas para você utilizar de gráfico. Então dá até para escolher a frequência das ondas, mudar a cor delas, enfim. É bem interessante para fazer gráficos no design. Remove background, como o nome sugere, ele remove background de imagens, então ele, se você tem, por exemplo, uma foto de uma pessoa e o objeto ou algum objeto centralizado ali na foto, ele vai remover todo o background dela e deixar só aquele objeto ou só aquela pessoa. E daí você pode depois utilizar cores para mudar o background da pessoa, daí fica a seu critério, mas o papel desse plugin é só remover o background mesmo. Charts é um plugin que faz a mesma coisa que esse, mas eles também têm uns recursos adicionais. Ele pode também te entregar gráficos de barra, gráficos de linha, e ele tem também a numeração, que esse Get Waves não tem. Então ele mostra assim os eixos X e Y e mostra a numeração embaixo e em cima também. Better Font Picker é um plugin para te ajudar a escolher a fonte que você vai utilizar no design. Você pode ver em tempo real, basicamente, as fontes que estão sendo selecionadas ali, então é bem interessante de utilizar para decidir que tipo de fonte conforme o escopo do projeto, né? Se você quer um projeto, por exemplo, de uma marca de produtos de perfume, digamos assim, você vai utilizar um tipo de fonte que é diferente de outro tipo de fonte mais para algo casual, digamos assim, de roupas ou algo assim que são mais modernas, enfim. Para Glassify é um plugin que você pode estar utilizando para criar elementos com aparência de vidro. Então você basicamente seleciona, por exemplo, um retângulo ou um círculo e você utiliza o plugin para tornar eles com um aspecto de vidro. Depois você utilizar no design da maneira que você quiser, até em cima de outros elementos, enfim. A paleta é um elemento para gerar paletas com base em imagens. Então você tem uma imagem, digamos, de um pôr do sol com as cores rosa, vermelho e laranja e ele vai selecionar especificamente as cores que tem naquela foto, as principais cores da foto, para você utilizar como sua paleta de design. E é bem interessante nesse sentido, porque às vezes não, você quer aquele tom de rosa específico, e daí esse plugin pode te achar aquele tom de rosa, ou tom de vermelho, ou tom de a cor que você quiser, enfim. Para o aprendizado de UI e UX, o UI seria basicamente a interface do usuário, né? E o UX é a experiência do usuário. Então, o UI se refere àquela parte gráfica que a gente estava fazendo anteriormente no Figma, de adicionar os elementos, enfim. Enquanto o UX seria como os usuários interagem com ela, a experiência que eles vão ter com ela. Você quer tornar a experiência deles o melhor possível, né? Você não quer que eles se estressem. E aqui a gente tem algumas sites e um livro que dão dicas sobre isso. Então, Don't Make Me Think, ele já meio que dá uma ideia do que os usuários querem quando eles estão interagindo na web. Eles não querem pensar, eles querem cumprir o objetivo deles, eles não querem pensar o que, que determinado botão faz, como que faz para chegar a outro lugar. Eles querem que as coisas sejam mais automáticas, assim, então, para isso existem uma série de regras que podem ser utilizadas, como por exemplo, ao invés de inventar a roda, por exemplo, e colocar o menu aqui na parte de baixo, geralmente os menus dos websites continuam na parte de cima, porque isso faz com que os usuários não tenham que pensar muito quando vão procurar o menu, eles não têm que ficar procurando, porque via de regra os menus vão estar na parte de cima. E
A parte do login também, por exemplo, estando ali na parte de cima, essa é uma das regrinhas de localização, por exemplo, que é citada no livro. Então é um livro bem interessante para quem quiser se aprofundar aí na parte de UX, ou iniciar, melhor dizendo, na parte de UX. Para se aprofundar, teria que dar mais uma estudada em outros livros, outros recursos, né? Mas você também pode estar utilizando esses outros websites para pesquisar sobre UX, que é o Usability Geek, que fala sobre a parte de usabilidade do usuário, de usabilidade dele, né? Norman Nielsen Group também fala sobre UX. UX Plan também fala sobre diversos artigos contendo dicas e explicações sobre conceitos de UX. E o Hack Design fala mais sobre a parte de UI, mas ele também tem algumas dicas de UX junto, então são sites bem interessantes para aprender sobre isso. Jogos para aprendizados. Para aprender esse tipo de coisa também, mais especificamente voltado para o Figma, nós temos esse Bezier Game. Então, como a gente já viu, o Figma ele possui essa canetinha, né? A gente pode utilizar o Pencil para desenhar alguma coisa, mas a gente também pode utilizar essa canetinha, por exemplo, para circular elementos, digamos assim, ou criar coisas novas, enfim, dá para utilizar para N razões. Então eu vou chegar a fechar aqui um círculozinho para vocês verem, clicar em Done. Agora eu criei um círculo que eu posso preencher, por exemplo, com outras cores, enfim, ó. Daí fica a seu critério o que fazer com essa canetinha, tem diversas possibilidades, né? E esse The Bezier Game é basicamente um jogo que tenta te tornar um mestre de utilizar aquela canetinha do Figma e talvez alguns outros websites e softwares que têm o mesmo propósito do Figma que utilizam a canetinha também. Color Game é um jogo que tenta te tornar expert em dominar as cores, como tonalidades, rouê, saturação, esse tipo de coisa. O Kern Type é um jogo que tenta alinhar, ele testa o seu alinhamento visual assim, das coisas, então vai ter, por exemplo, uma palavra ali, e você vai verificar se a palavra está alinhada ou não, as letras da palavra estão alinhadas ou não, então você tenta tornar ela o mais alinhada possível, eles se dizem o quão alinhado você deixou as letras ali umas com as outras em relação a tamanho, espaçamento e tal. The Boolean Game é bastante interessante para utilizar estes elementos aqui do Figma, que é, digamos que eu tenha uma elipse aqui na parte de dentro. Na verdade, eu vou criar duas elipses. Vou tornar ela de uma cor diferente só para mostrar. Então aqui eu tenho diversas possibilidades do que fazer com essas elipses. Então eu tenho união, subtração, intersecção e exclusão. Então, dependendo do que eu clicar, eu posso ter coisas diferentes acontecendo aqui na minha tela. Ó, aqui eu subtraí, tornou basicamente uma lua. E aqui eu uni os dois. Então, é bastante interessante esse game porque ele te ensina a lidar com isso e ficar craque nisso, utilizando diversos elementos para você tentar adivinhar qual que deveria ser a resposta certa para qual daquelas opções você deveria utilizar em determinada situação. O Can and See é um jogo bastante interessante para verificar o quão bom você está em identificar se algo está certo ou errado no UI. Então, tipo, eles verificam se você sabe sobre o alinhamento, se você sabe sobre o tamanho da fonte, se você sabe sobre uma foto que está menor do que deveria. Você tem que identificar entre duas possibilidades a possibilidade que está mais correta de UI. Outros websites úteis são o Dribbble. Então, o Dribbble é um website que você pode utilizar para ver inspirações de outros designs, ou mesmo para contratar um design ou para ser contratado. Então, você pesquisa o tipo de design que você quer. Digamos que você queira ver um design sobre cursos online, daí você pesquisa lá e eles vão te mostrar várias possibilidades de outros designers que fizeram interfaces também sobre cursos online.
O Behance é uma plataforma parecida com o Dribbble, mas ele é mais voltado para projetos completos. Então, enquanto o Dribbble ele só vai te mostrar, por exemplo, 2 imagens de um projeto, o Behance ele vai te mostrar, digamos, várias imagens e explicar em detalhes como o designer fez cada parte de cada imagem. Flatcom é um website que você pode estar utilizando para obter ícones, figuras e diversas outras coisas para utilizar no design. Shapefast também é para obter formas em 3D para utilizar no design, então é bastante interessante. E, enfim, existem diversos recursos que você pode encontrar online, mas esses foram alguns desses que a gente queria trazer para vocês. Então é basicamente isso, pessoal. Nós agradecemos a participação de todos e esperamos que tenham gostado do curso. Até mais!